Pedro tem 9 anos, o irmão caçula Lucas tem 5. E sabe o que eles mais gostam de fazer? Bom, já deu pra perceber, né? Meus amigos, eles também jogam muito online, essas coisas assim. Eu pego o WhatsApp, ligo pros meus amigos, pras minhas primas e falo, gente, vamos jogar. A gente fica falando pelo WhatsApp, né, pra gente poder ouvir um outro. E aí, com outro dispositivo, a gente joga o jogo, assim. Eu faço muito isso. Eles passam 1, 2, 3 horas no tablet. Se deixar, é o dia todo assim. A tecnologia tem algumas vantagens, principalmente no período de pandemia. Os meninos puderam, de alguma forma, manter uma interação com os amigos, né? Eles se falavam, jogavam juntos, se divertiam, estreitavam os laços de amizade. Então isso ajudou muito. E essa vantagem também ocorre em dias chuvosos, em dias que a gente não tem disponibilidade de sair com eles. Então isso ajuda bastante, eles também desenvolvem capacidades, né? Os jogos muitas vezes requerem raciocínio lógico, requerem outras habilidades manuais, então isso ajuda. Mas tem o outro lado da moeda, desvantagens. Porque os meninos sem dúvida, ficam mais sedentários, acabam não praticando tanta atividade física, não brincam com jogos antigos que desenvolvem a coordenação motora, desenvolve outras capacidades, então a gente tem que ficar muito atento com relação a isso, né? Há problemas também físicos, como problema na visão, se joga muito, dificuldade para dormir quando jogam à noite, então há alguns malefícios sim que a gente tem que ficar acompanhando muito de perto. A internet é um mundo que tem de tudo. Daniel fica de olho nos jogos, vídeos e aplicativos. Bom, esse monitoramento a gente faz acompanhando, estando sempre próximo a eles, né, verificando o que eles estão jogando, verificando com quem estão interagindo e também com alguns filtros que a própria internet disponibiliza, né, filtros para crianças, idades, assuntos. Então é dessa forma, mas principalmente estando muito atento ao que eles jogam, aos sites que eles frequentam. Geralmente os jogos eletrônicos e aplicativos mostram a classificação indicativa, mas nem sempre isso é respeitado. De vez em quando meus pais eles veem o que eles acham do jogo e liberam, não de acordo com a classificação indicativa, mas a opinião deles. Eu falo com meus pais, às vezes eles deixam desobedecer a classificação. Por quê? Tipo, tem um jogo de 10 anos, eu tenho 5. Mas se não for pesado e tal, até baixa. É como dizem por aí, filho só muda de endereço. Paulo é apaixonado por games, os irmãos Eduardo e Davi também. A gente coloca um tempo limitado, mas às vezes eles usam jogos para jogar na TV mesmo, videogame mais no final de semana, né? No celular que eles não têm acesso ao YouTube, eles não mexem no celular sozinho, né? Apesar de um ter 6, 5 anos, eles sabem mexer perfeitamente no celular. Mas tudo que eles veem no celular, principalmente no YouTube, a gente vê antes ou tá junto assistindo. Paulo sabe a importância da classificação indicativa, mas muitas vezes não concorda. Aí ele e a esposa conversam e decidem se os filhos podem ou não ter acesso a alguns filmes, jogos e aplicativos. Porque tem coisas que são classificadas lá para 12 anos que não são para 12 anos, são para 16, 18 anos. Tem coisas classificadas que são para 14 anos, que uma criança de 8 anos, 10 anos pode assistir. Então as classificações para a gente aqui não levam muito em conta. Classificação indicativa não é censura, e sim uma informação prestada às famílias sobre a faixa etária recomendada para programas de TV, filmes e jogos. É uma forma de alertar os responsáveis sobre o conteúdo que crianças e adolescentes acessam, muitas vezes, da palma da mão. E não se trata de uma questão de moralidade, né? Não é porque nós queremos que o seu filho seja criado da forma X ou Y, é porque o seu filho não está preparado para ser apresentado a determinados conteúdos. O cérebro infantil, a maturidade emocional infantil ou do adolescente vai progredindo, vai evoluindo. E se tem uma classificação indicativa, é porque aquela determinada faixa etária que não deveria consumir um determinado produto ou assistir um determinado
filme ou documentário, não consegue elaborar bem aqueles conteúdos. Pode se assustar, pode ficar curioso e querer reproduzir alguma coisa que viu. Até os 7 anos, o cérebro das crianças é como uma esponja, com potencial enorme de aprendizagem. Mas, ao mesmo tempo, elas não sabem identificar os riscos e nem diferenciar a fantasia da vida real. Às vezes, nós temos a impressão de que um determinado desenho, porque é colorido, musical, bonitinho, ok do filho assistir. Assista junto, conheça o que ele está vendo, porque tem vídeos que têm inserções no meio deles que não são adequadas para as crianças, que elas não vão saber como se portar, como raciocinar, como fazer uma triagem do que é correto e do que é incorreto. Então, além dos mecanismos de controle parental que se tem em celular e tablet, o melhor controle parental é você estar junto, acompanhando e orientando. No Brasil, a classificação indicativa de boa parte dos produtos audiovisuais é feita pelo Ministério da Justiça. Cinema e vídeo doméstico, por exemplo, o vídeo doméstico a gente está falando de DVD e Blu-ray, né? Nós estamos falando do RPG, né, que é o único livro que é classificável e também tem inscrição processual. Os jogos eletrônicos de mídia física, ou seja, aqueles vendidos ainda também em Blu-ray e CD, eles têm que ter uma inscrição obrigatória no Ministério da Justiça, e a televisão aberta. A televisão aberta também inscreve todos os seus produtos, né, suas obras audiovisuais, por meio de um processo individualizado do Ministério da Justiça. Os segmentos que estão fora dessa lista, como por exemplo os streamings, fazem uma autoclassificação e indicam a faixa etária. O Ministério da Justiça avalia e, se não estiver de acordo, a idade é alterada. Então a gente abre um processo de ofício nesses casos, né? E realizamos a classificação indicativa com o intuito ou de referendar ou de alterar essa autoclassificação que eles exibem no primeiro momento. O coordenador explica ainda que, para definir a classificação indicativa, são avaliados 80 critérios em torno de 3 temas centrais: sexo, drogas e violência. Se eu pegar o eixo de violência, eu tenho uma tendência de 14 anos, que é conhecida como morte intencional, ou seja, objetivo. Qualquer obra em que você observe uma morte intencional, ou seja, um assassinato, essa tendência vai ser identificada. Ao mesmo tempo, a gente tem presença de sangue, que seria uma tendência de 12 anos. Né? Eu poderia ter, por exemplo, no que tange ao grupo de drogas, por exemplo, consumo de drogas lícitas, que é uma tendência de 12 anos, de drogas ilícitas, uma tendência de 16 anos. Né? Quando a gente passa já para sexo e nudez, eu teria, por exemplo, a relação sexual. A relação sexual é uma tendência de 14 anos. Quando eu pego uma relação sexual intensa, ela é de 16 anos. Uma relação sexual explícita é de 18 anos. No começo do ano, entrou em vigor a nova portaria que regulamenta a classificação indicativa no Brasil. Segundo o coordenador do Ministério da Justiça, a atualização é uma forma de modernizar o processo. Foi necessário a gente atualizar, principalmente das novas tecnologias. A gente atualizou muito a questão de streaming, muito a questão de TV a cabo, algumas necessidades com relação à TV aberta. A TV aberta também teve algumas alterações. A gente trouxe mudanças de prazo, a gente trouxe mudanças de obrigações. É uma evolução natural da política. Voltamos a conversar com a advogada. Ela explica que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê sanções administrativas, como aplicação de multas, se a faixa etária indicada pelo MJ não for cumprida. Além disso, pode ter também a aplicação aí de uma sanção um pouco diferente, que é um dano moral coletivo. Então, é possível, por exemplo, que uma empresa, um emissor, né, um produtor, que não respeite a classificação indicativa, seja punido com uma espécie de um dano moral coletivo. É algo que já vem acontecido no Brasil, né? Seria aí um pagamento civil, né, de uma sanção civil em função desse descumprimento. Antes da gente terminar a conversa, ela traz uma curiosidade. Com o avanço da tecnologia, em alguns lugares do mundo, a classificação indicativa é feita por inteligência artificial. Um caso bastante curioso que aconteceu recentemente, em uma série que foi extremamente violenta, que fez uma classificação indicativa de 16 anos e depois passou para 18, mostra uma falha nesses algoritmos. Por quê? Quem faz a classificação indicativa deste aplicativo é a inteligência artificial. E ali mostrou claramente que a inteligência artificial não pôde entender o conteúdo tão violento que estava dentro daquele
daquela programação. O combinado não sai caro. É assim na casa da Lorena, em Brasília. Os filhos, Samuel e Luísa, podem jogar e assistir vídeos na internet, mas ela controla tudo. Quando eu acesso o histórico e vejo que eles estão assistindo alguma coisa que eu não gosto, eles acabam ficando sem esse acesso, né? Porque realmente algumas coisas estão como classificação livre e não são, né? Você vê ali cenas adultas que não são indicadas para uma criança de 12 anos. Você pegar uma cenoura num jogo é diferente de você arrancar uma cenoura com a sua mão. As habilidades que são desenvolvidas são outras e nós vivemos no mundo real. Aqui não é uma crítica ao uso de tecnologia. A tecnologia é maravilhosa, cura muitas pessoas, devolve funções para o corpo, salva vidas, aproxima pessoas que estão distantes, mas nós precisamos ter o critério de que nós vivemos no mundo real e não simplesmente no digital. No próximo bloco, a repórter Renata Teodoro conversa com especialistas para saber quanto tempo é recomendado para crianças e adolescentes ficarem em frente às telas e os riscos à saúde quando isso não é respeitado. A gente volta já. O uso excessivo das telas, seja do computador, celular, tablet ou da própria televisão, tem gerado uma preocupação ainda maior nos dias de hoje com quem é pai ou mãe de crianças e adolescentes. Não é novidade que esses objetos são de extremo interesse de boa parte do público infantil. Por isso, a gente preparou uma arte com as recomendações sobre o tempo de tela sugeridas pela Organização Mundial da Saúde. A OMS recomenda que crianças de até 2 anos não tenham contato com nenhum tipo de tela. Para aquelas que têm entre 2 e 5 anos, o tempo de tela não deve ultrapassar 1 hora. Dos 6 aos 10 anos, entre 1 a 2 horas por dia. A orientação aos pais é a de ficarem de olho para que as telas não atrapalhem o sono, exercícios físicos e outras atividades essenciais à saúde da criança. Cuidados que fazem parte da rotina do Henrique. Ele e a esposa têm 3 filhos. Eles não comem assistindo celular, né, ou vendo tablet. Eles não vão ao restaurante e ficam no tablet ou no celular. Não usam tablet ou celular para viajar no carro ou em viagens de avião, né, para ir de um lugar ao outro. Ou seja, basicamente, ao invés de darmos telas para que eles ocupem seu tempo, a gente ocupa esse tempo de outras formas, de formas mais estimulantes. Henrique, como é que vocês fazem isso? É com brincadeiras, com conversa, com bate-papo, né, com perguntas, com questionamentos, com piada, com um monte de coisa assim que a gente pode não apenas estreitar os laços com os nossos filhos, como conhecê-los melhor, como também estimular o desenvolvimento cerebral deles. Com apenas 3 aninhos, João Guilherme tem acesso a desenhos e jogos educativos, mas sempre com a supervisão da mãe ou do pai. Geralmente, a hora que ele vai para o tablet ou que ele vai para o celular é quando a gente senta para comer alguma coisa, na hora da janta, ou perto da hora de dormir, a hora que ele vai ver o desenho. Como ele sempre prefere as brincadeiras mais ativas, a gente usa o recurso da tela quando precisa que ele se acalme um pouco mais, que ele concentre um pouco mais. Nós controlamos o que ele assiste através de ou aplicativos infantis ou perfis infantis nos aplicativos de vídeo. Os jogos, nós procuramos instalar jogos educativos que acrescentem alguma coisa. E o próprio tablet dele tem um controle parental que não permite que ele instale nada sem o nosso consentimento. Essa advogada, especialista no Estatuto da Criança e do Adolescente, chama a atenção exatamente para esse ponto, a importância de os pais conhecerem essas ferramentas disponíveis para a proteção dos filhos. Existe uma orientação da Organização do Comércio Internacional que trata desse tema e aponta vários riscos que a criança e o adolescente está aí exposto na internet, seja pela questão da pedofilia, seja pela questão dos conteúdos inadequados, de conversas com pessoas que são pessoas estranhas e relacionados, inclusive, ao consumo infantil.
Desde os 11 anos, Renata já tem acesso às redes sociais. A mãe fica de olho e tem a senha das contas que a filha administra para acompanhar tudo que ela posta. Uma menina com 13 anos sem um celular, eu não sei o que seria dela. Mas temos que vigiar muito, tomar cuidado, orientar os filhos para que não vejam coisas. É meio difícil, mas infelizmente temos que dar um celular e deixar viver a vida, porque o mundo tá aí, né? A gente não deve também esconder tudo, né? Eu costumo ficar em média umas 8 horas no celular por dia. E eu tento postar no Instagram de 1 a 2 vezes ao dia e no TikTok 1 vez. Essa especialista faz um alerta para o impacto do uso abusivo das redes sociais na vida de crianças e adolescentes. Isso porque a OMS já reconhece a dependência em telas como transtorno. A psicopedagoga cita ainda uma pesquisa que equipara os efeitos da abstinência em telas aos da cocaína. Então, tem tratamentos psicológicos seríssimos de meses, assim como contra a cocaína, em que tem que se tirar completamente as telas, em especial as interativas, né? Tablet, celular, graves mesmo. Inclusive se confunde com vários outros transtornos, principalmente no ambiente escolar, ali comparando com um grupo, se confunde com TOD, com TDAH, e às vezes é o transtorno de dependência de telas, que gera, sim, uma dispersão maior, uma desconexão com as regras do dia a dia, gera efeitos graves. Em julho de 2020, Roberta, do Rio Grande do Sul, formalizou a adoção dos 4 filhos. A mãezona de primeira viagem teve que se virar para controlar o uso da internet com o quarteto. Como era pandemia, eu acabei por liberar tudo. Celular, laptop, TV, mas de certa forma tem um pouco que controlado a sua utilização, né? E acabou não dando certo, porque eles acabavam brigando entre si para quem vai assistir o quê. Muda o endereço, mas os problemas seguem no mesmo caminho. Com a Luana, que mora em Cavalcante, na Chapada dos Veadeiros, o uso das telas também teve que ser controlado. E haja criatividade para manter o Davi, de 6 anos, e a Luma, de 3, distraídos. E a gente costuma propor jogos, quebra-cabeça, dominó, ou então, se o tempo a chuva dá uma trégua, a gente leva para o parquinho, passear para algum lugar diferente. Em São Paulo, capital, Maria Eduarda ganhou dos pais o direito à tão sonhada conta em uma rede social. E ela já se considera uma influenciadora digital. A minha mãe, ela criou o Instagram pra mim poder postar minhas fotinhos, assim, meu dia a dia. Aí, pouco a pouco, o povo foi gostando. Quando eu fui perceber, eu já tava fazendo... Já tinha empresa me chamando, a gente teve me chamando, essas coisas. Tchau! Ó, vai bater. Eu não bato, eu lacro. Tchau! Você lacra, hein? Eu gosto bastante de ver quantas curtidas teve, o povo me elogiando nos comentários, ler os comentários. Então, respeitando os horários, pra gente tá bem tranquilo, né? Então, a gente não fica privando também muito, só vai ficar 2 horas com o celular na mão. Eu não vejo isso como algo bom, né? Porque o celular, além de ter bastante ferramenta, até porque muitas crianças hoje já estão falando inglês pequenininha, né? Então isso interfere bastante na cultura da criança. Então pra gente é algo bom. No próximo bloco, você vai conhecer influenciadores digitais mirins que fazem muito sucesso nas redes. E vai ver como é a rotina dessas crianças em meio a tantas atividades e compromissos. Não sai daí, que a gente volta já. Pouca idade e muito talento. Os mini influenciadores digitais têm ganhado cada vez mais espaço com o público. E crianças que até então eram desconhecidas, hoje são famosas por terem contas em redes sociais. O carisma desses pequenos faz crescer o número de seguidores e aí surgem as oportunidades de publicidade. Olha a Maria aí se divertindo e fazendo parcerias também.
campanha que eu gostei mais de fazer, gente, foi a que eu fui para uma sorveteria e eles lançaram um sorvete com meu nome. Eu fiquei muito feliz e o sorvete estava muito gostoso. Quando o Malu completou 3 anos, a mãe começou a movimentar a rede social que já tinha criado para a filha. Mas as parcerias começaram mesmo há pouco mais de 1 ano e a família está investindo nisso. Geralmente o pessoal entra em contato pelo nosso Instagram, tanto pelo meu pessoal como pelo dela. Geralmente a gente envia o nosso contato, passamos os pacotes de divulgações, a gente acerta com o cliente, dependendo da forma como ele vai querer, se vai querer estúdios, se vai querer fotos externas, e aí vai de acordo com o cliente. A pequena paraibana, além de muito fofa, tem adorado toda essa movimentação. Eu amo ser modelo, eu gosto de tirar fotos, eu gosto de fazer vídeo pro meu Instagram, eu gosto de fazer dancinhas. Eu gosto de fazer caixinha de perguntas e isso me deixa muito feliz. Outro talento direto da Paraíba, em João Pessoa, é a Ana. Ela já tem parceria com uma loja de moda praia e uma escola de equitação. A mãe acredita que em 2022 deva fechar novos contratos e tem trabalhado em cima disso, desde que as redes não atrapalhem as atividades da filha. Ela tem aulas de manhã, tem aulas de inglês, tem aulas de dança, de vôlei, então assim, acaba sendo fácil para mim controlar esse tempo, porque ela tem essas atividades externas, então o tempo dela na tela é bem limitado, né? E outra, quando a gente tem mais tempo, a gente está produzindo conteúdo também para o canal dela, para o Instagram, então tá bem controlada a situação. No meu caso, todo passeio ou viagem vira vídeo e é super legal, porque a gente passa um tempo com a família e também produz conteúdo. E a parte difícil, chata, a parte da edição, fica para produção. No caso, a minha mãe. Em São Paulo, a Aline também quis fazer uma conta para postar fotos e vídeos da filha. Ela fala que, aos poucos e naturalmente, foram surgindo parcerias, mas todo o controle é feito por ela. Eu que administro o perfil dela, né? Eu até mostro o Instagram para ela vê os vídeos que ela faz, as fotos, mas quem administra, quem responde, enfim, tudo sou eu, né? Na internet, Maria só acessa conteúdo infantil e na hora de falar pras câmeras, não perde a oportunidade de mostrar que é vaidosa, mas que também adora se divertir com o irmão. Eu também gosto de fazer maquiagem, pintar unha, ligar para as minhas amigas, brincar de boneca, brincar com meu irmão. A diretora do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária esclarece que o direito de imagem da criança é tutelado pelos pais e, ao CONAR, cabe cuidar do impacto da publicidade sobre o consumidor. Ela explica que as produções publicitárias precisam de autorização do juizado, que vai analisar se aquela criança está tendo os direitos respeitados. Um princípio que é particularmente importante para o digital é a identificação da publicidade. Tem que ficar muito claro que é publicidade e a diferença entre esse conteúdo comercial e o conteúdo de outra natureza, editorial, entretenimento, educativo. Fica bem clara a separação entre conteúdos. A segunda coisa é a linguagem clara, não utilizar fantasia que leve a erro sobre os atributos do produto e nem associar valor pessoal, êxito ao consumo. Conceitos bem conhecidos pelo Daniel. Ele mora em Roma, na Itália, e atua na área de publicidade infantil há mais de 15 anos. O publicitário diz que existem alguns cuidados na hora de criar campanhas voltadas para esse público. Se deve evitar linguagem explícita, comportamentos que podem ser nocivos para a criança. No Brasil, a legislação impede o verbo usado no imperativo, como compre, assista, use. Tem sempre que usar. Você pode usar, você pode comprar, você pode assistir. Então, literalmente, você está falando com uma criança. Então, é agir como se você estivesse falando
presencialmente com ela. Então vou colocar as ovos. Eu vou colocar manteiga. Beatriz esbanja carisma e talento. O pai também é da área publicitária, em Florianópolis, e percebeu que a filha tinha jeito pra coisa. Criou um canal no YouTube para ela, As Aventuras de Bibi Kids, que foi crescendo, crescendo e não parou. As parcerias começaram a vir, né? Empresas começaram a nos procurar e tudo, a nos patrocinar, no caso da Beatriz, né? Hoje com 4 anos, e as coisas foram acontecendo. Hoje nós temos uma grande parceria com várias empresas que veio alavancar principalmente a carreira dela. E assim a gente termina o Repórter Justiça desta semana. Já segue nosso perfil no Instagram, é o TV Justiça Oficial. No YouTube o canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com nossa produção, o e-mail é o reporterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima! Um beijo!